Pronto, não, já tá. Tu grava pelo próprio Meet? Não, pelo outro aplicativo. Só lembra que se você botar o slide em tela cheia, se você botar assim, pode até ficar melhor, mas aí tu perde um pouco o controle de ver quem tá pedindo pra entrar. Aí, por isso que eu tô gravando. Alô, galera. Espera só uns 3 minutinhos aí, vou usar no grupo lá que você já tá. Já vamos começar em breve. Só a galera entrar que a gente vai começar a aula aí. Fala aí, Rian. Tranquilo, cara? Tranquilo, professor, graças a Deus. Que bom, que bom. Só um minutinho que a galera tá entrando. Falou? Show. Preciso revisar muito geometria. Foi uma das aulas que eu assisti pouco, que eu perdi algumas matérias. Tava tendo problema aqui em casa e tal. Então, eu postei a maioria das aulas. A maioria não, todas as aulas estão postadas lá no Classroom, os slides, né? Dá uma Uhum. olhadinha, qualquer dúvida tu pergunta por lá que eu vou te respondendo. Beleza, beleza. O senhor tem alguma relação que poderia mandar talvez no grupo, de todas as matérias que o senhor já aplicou? Que aí Não entendi. você tem alguma relação assim das matérias que já foram aplicadas, que aí eu ia matando, tá ligado? Sim, a gente já viu geometria plana e geometria espacial. A gente entrou na última aula em geometria analítica. Tá? Hoje é a nossa segunda aula de geometria analítica. A plana e a espacial a gente já encerrou. Beleza, beleza. Show. Oi, Larissa. Oi, Bia. Bom? Oi. Só um minutinho, Bia. Só tô esperando a galera entrar. Dois minutinhos a gente começa, galera. Só pra ver quem... Galera, todo mundo tá conseguindo ver o slide aí bem? Dá um ok pra mim aí. Todos estão conseguindo ver bem o slide? Sim? Show. Ah, vou colocar os slides no Classroom, tá? Pode deixar, Marcos. Vou colocar junto com esse, tá? Show. Galera, vamos começar então. Quem for entrando aí eu vou aceitando. Depois qualquer dúvida da galera que for entrando eu vou tirando ao longo da aula, tá? Então, vou começar aqui com o slide. Quando eu estiver passando os slides aqui, eu não consigo ver o que vocês estão falando, tá? Então, eu vou fazendo as explicações e em seguida eu vou lá tirando as dúvidas, beleza? Então, hoje é a nossa segunda aula de geometria analítica. Semana passada a gente viu a distância entre pontos, né? E alinhamento entre pontos, né? Hoje a gente começa falando um pouquinho
da regra de Sarros, tá? Eu vou relembrar um assunto de matrizes, tá? Esse é um assunto que não é de geometria analítica, mas a gente vai precisar desse esqueminha aí da regra de Sarros, tá? Para a gente desenvolver na geometria analítica, tá? O cálculo do determinante de ordem 3 pode ser obtido por meio do dispositivo chamado de regra de Sarros, conforme o esquema. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem uma matriz, né, 3x3, tá? A gente tem uma matriz 3x3 onde as duas primeiras colunas a gente repete, tá? A gente repetiu a primeira coluna aqui e a segunda coluna aqui a gente repetiu aqui também, tá? E a gente tem aqui, ó, a gente tem a coluna primária, que são essas aqui, e aqui são as secundárias. A diagonal primária, toda vez que a gente faz a multiplicação dos termos, aqui, ó, A1, vou chamar de A11, tá? A11 vezes A22 vezes A33. Então, ó, isso aqui faz parte da diagonal primária. Então, esses valores aqui, ó, vão ser positivos, tá? Olha aqui, ó, todos eles são positivos. Mas, olha aqui, ó, continua com a diagonal primária. Olha aqui. A12 vezes A23 vezes A31. Então, a gente tem aqui a multiplicação desses valores. A gente sempre tende o quê? A somá-las, tá? E depois aqui, ó, a última diagonal primária. A gente tem A13 vezes A21 vezes A32. Olha aqui, ó, sempre somando. E quando a gente faz a mesma multiplicação na diagonal secundária, olha aqui, ó, A13 vezes A22 vezes A31, a gente mudou, olha aqui, ó, a gente trocou. A gente vai agora para a diagonal secundária, tá? A gente inverteu aí, ó, o posicionamento da diagonal. Então, toda vez que isso acontece, a gente tem a multiplicação desses valores multiplicado por menos. A gente tem um sinal de menos na frente da multiplicação desses valores. Beleza? Então, olha aqui, ó, outra diagonal secundária. A11 vezes A23 vezes A32. Então, esses valores aqui a gente tem um sinal de negativo na frente, tá? E aqui, ó, A12 vezes A21, A33. A multiplicação desses valores eu vou multiplicar pelo sinal de menos, tá? Galera, lembrando que esse conceito de matriz aqui vai ser importantíssimo aí para a gente encontrar a determinante, né? A partir desse resultado aqui a gente obtém a determinante da matriz, tá? E isso vai ajudar a gente aí, ó, no desenvolvimento das nossas questões, beleza? Então, só uma recordação de matrizes, tá? Se vocês não viram matrizes ainda, vocês vão ver com o professor Rafael, tá? Eu só estou relembrando porque esse conceito vai ser importante pra gente, tá? Antes de eu continuar, vamos lá ver se alguém... Galera, responde aí no chat. Alguém ficou com dúvida em relação à regra de Sarros? Lembrando que não foi uma explicação, foi só uma recordação, tá? Não? Tá tranquilo? Então, ó, Bia, José, Iago, tudo tranquilo, né? Marcos. Vamos lá. Então, continuando aí dos nossos slides. Aplicações de alinhamento de 3 pontos, galera. Então, olha só, a gente tem 3 pontos distintos, tá? No nosso plano cartesiano. Lembra que na última aula a gente viu um pouquinho sobre plano cartesiano, o endereço do ponto, né? A gente sabe que o primeiro elemento do ponto pertence ao eixo X e o segundo elemento do ponto pertence ao eixo Y, né? De acordo com esses dois elementos, a gente consegue encontrar o endereço do ponto, tá? Então aqui, ó, considere o ponto A, B e C. E a gente vai distribuir esses pontos em uma matriz. Olha aqui, ó, como que vai ficar essa matriz. XA, Y de A. Então aqui, ó, vai ser o valor de X do ponto A e o valor de Y do ponto A.
x de B vai ser o valor de x do ponto B e o valor de y no ponto B. xc, yc, o valor de x no ponto C e o valor de y no ponto C. A partir disso aqui, ó, a nossa última coluna a gente completa com o valor unitário, né? E a gente vai encontrar a determinante de acordo com a regra de Sarros, tá? Quando essa determinante aqui, ó, quando a gente encontrar essa determinante e ela for igual a zero, significa que os pontos são colineares e estão alinhados. O que seriam colineares? Colineares é que os pontos pertencem à mesma linha, tá ok? Então, toda vez que você escutar esse termo colineares, que a gente já viu lá do início da geometria, né, significa que os pontos pertencem à mesma linha ou à mesma reta, tanto faz, tá? E quando a determinante dá zero, significa que eles estão o quê? Alinhados, ou seja, vem um após o outro, tá? Eles estão em sequência, estão em fila. Outro caso aí é quando a determinante dá um valor diferente de zero, tá? Quando isso acontece, os pontos formam um triângulo. Então, importante a gente fixar isso aí. Quando a gente tem os pontos, quando a determinante dá zero, perdão, os pontos estão alinhados e são colineares. Quando a determinante dá um valor diferente de zero, significa que esses pontos aí formam um triângulo. A ligação dos pontos forma um triângulo, beleza? Então, olha aí, ó. Para que três pontos A, B e C distintos sejam alinhados, ou seja, pertençam à mesma reta, devemos ter... Então, a gente tem aqui, ó, o ponto A, B, C. Devemos ter... Observamos que os triângulos retângulos AB e D e BE e C são semelhantes. Então, agora eu vou demonstrar como que a gente encontra esse alinhamento dos pontos aí, tá? Então, a gente tem dois triângulos aqui, retângulos semelhantes. A partir daqui, a gente tem uma razão. A gente tem uma razão aqui entre os segmentos. E a partir dessa razão desses segmentos, a gente consegue encontrar, ó, o desenvolvimento da expressão que nos leva àquela matriz que a gente viu logo no início, tá? Então essa aqui, ó, é a demonstração de como a gente chega naquela matriz lá do início. Não vou perder muito tempo com essa demonstração aí, ó, porque de fato o que a gente precisa é dessa formulazinha aqui, ó. É dessa formulazinha aqui, ó. Que a determinante igual a zero estão alinhados, que a determinante diferente de zero formam um triângulo. De fato, a gente precisa disso. E a determinante a gente calcula, relembrando aí, ó, pela regra de Sarros, beleza? Então, vamos lá. Desse modo, verificamos que se três pontos distintos, A, B e C, são colineares, estão nessa matriz. Vamos agora ver algum exemplo dessa aplicação. Olha aí, ó. A gente tem um ponto aqui, ó, A. O endereço desse ponto A, o x vale menos 3 e o y vale menos 11. O x do ponto B vale 0 e o y vale menos 2, tá? No ponto C, o x vale 5 e o y vale 13. E a gente vai calcular a determinante desse valor, tá? Repetindo aí, ó, para a gente calcular essa determinante aqui, a gente vai repetir essas duas primeiras colunas aqui. E a partir daí a gente vai aplicar a regrinha de Sarros, tá? Calculando o valor da determinante, a gente vai encontrar isso aqui, ó. 6 menos 55 mais 0, mais 10, mais 39, mais 0. Quando a gente encontra esses valores, e a gente faz essa operação aqui, ó. Fizemos a operação aqui, ó, e a gente achou o quê? Determinante igual a zero. O que a gente pode concluir? Que esses três pontos estão alinhados e são o quê? Colineares. Beleza? Então, quem quiser fazer com calma aí depois, ó, repete as duas colunas aqui e aplica a regrinha de Sarros, tá? Aqui eu já resolvi sem repetir as duas colunas, eu fiz direto, tá? Só por questão de agilidade mesmo, tá, galera?
Mas quem quiser ir fazer com calma, pode fazer. Então, ó, antes de eu entrar em mediana, vou ver se tem alguma dúvida lá no... E aí, galera, alguma dúvida até agora? Não? Tranquilo? Então podemos prosseguir? Beleza. Então vamos lá. Vamos entrar agora em mediana. Na verdade, mediana aí, quando a gente começou a estudar geometria plana, a gente também viu um pouco da mediana, né? Que seria o ponto que vai do vértice até o meio do lado oposto, né? Esse seria a minha mediana. Só que a mediana é um assunto que a gente também trabalha ela no plano cartesiano. E eu trouxe ela de volta para a gente ver como que a gente trabalha ela no plano cartesiano. Beleza? Então, olha só. O encontro dessas medianas, ele é chamado de baricentro. Lembra lá quando a gente estudou triângulos na geometria plana? A gente também estudou o baricentro, tá? E o baricentro do triângulo, a gente tem algumas relações desse baricentro, tá? Então, olha aqui, ó, o segmento AG, que vai do vértice A até o baricentro, ele é igual, olha aqui, ó, a 2/3 do segmento AM1. Quem é o AM1? Aqui, ó. O AM1 é esse segmento total aqui. Esse segmento aqui do baricentro até o A significa que é 2/3 do segmento AM1. Igualzinho a gente viu lá em geometria plana, galera. Não muda nada dessa característica, né? Lá em geometria plana também a gente viu isso aí. E o segmento aqui, ó, GM, que daqui até aqui, é 1/3 do segmento AM. Então, se aqui vale 2/3, obviamente aqui vai valer a outra parte de 3, né? Se aqui vale 2 partes de 3, aqui vai valer a outra parte de 3. Então, olha só, para a gente encontrar esse ponto aqui, ó, o baricentro, a gente tem algumas propriedades aí que a gente utiliza. Olha só, o G, lembrando que o ponto aqui no plano cartesiano, ele tem um endereço. Ele tem o X e tem o Y, né? Ele tem o valor no eixo X e o valor no eixo Y. Para mim encontrar esse valor do eixo X, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o X dos 3 pontos que formam um triângulo, aqui ó, X de A, mais X de B, mais X de C, vou somar todos os valores e dividir por 3. É como se eu tirasse uma média, né? Ó, vou pegar os 3 valores de X e vou somar e em seguida dividir por 3. A mesma coisa eu vou fazer com o Y, tá? Para mim encontrar o Y do ponto do baricentro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os valores de Y de todos os pontos, aqui ó, YA, YB, YC. Vou somar todos os valores de Y e em seguida vou dividir por 3, beleza? Então, dessa forma, a gente encontra o endereço do nosso baricentro, tá? Então, a gente vai ver um exemplo aí, ó. Dado um triângulo de vértice 1, 1, 2, 3, 1 e menos 1 e 3, vamos calcular o baricentro desse triângulo, tá? O baricentro vai ser o quê? O endereço do G. Opa! Então, olha aqui, ó, esse baricentro aqui, ó, como que a gente vai pegar? O meu aqui, ó, no meu primeiro ponto, o X vai valer o quê? 1. Então, o X de A, eu vou botar aqui, ó, 1. No segundo ponto, o X vale o quê? 3. Então, vou colocar aqui, ó, mais 3. E no meu terceiro ponto, o X vai valer o quê? Menos 1. Então, ele está aqui, ó, menos 1. Somando todos esses valores, eu vou ter o quê? O menos 1 vai cortar com mais 1, vão se anular. Eu vou ter 3 dividido para 3, que vai ser igual a 1. Então, esse vai ser o valor do meu X. E o valor do meu Y, qual vai ser? Mesma coisa, eu vou pegar os valores correspondentes a Y em cada um dos pontos, aqui ó,
1 e 3, vou somar todos eles. Aqui, ó, 1 e 3, vou encontrar 5. 5 dividido por 3, não tem como eu dividir, né? Vai dar um número decimal, tá? Então, o endereço do meu y vai ser o quê? 5 terços. Então, o meu ponto G, ele vai ser encontrado, o meu ponto G relacionado a esse triângulo, ao triângulo com essas vértices, vai ser encontrado aqui, ó, nesse endereçozinho aqui, ó, nesse ponto, onde o x vale 1 e o y vai valer 5 terços. Beleza? Então, esse aí é o cálculo do nosso baricentro. Então, olha aí, ó, antes da gente ver a área do triângulo, vamos ver se alguém ficou com dúvida em relação ao cálculo do baricentro. Galera, me respondam aí pelo chat se ficou alguma dúvida em relação ao cálculo do baricentro. Ou se está tranquilo e a gente pode continuar. Tranquilo? Show! Beleza. Show, show, show. Então vamos lá, galera. Continuando aí. Vamos voltar lá para os nossos slides. Então, olha aí, a gente está nas aplicações da área do triângulo, tá? A gente viu o baricentro, a gente aprendeu a calcular o perímetro do triângulo, né? A gente aprendeu a calcular a distância entre dois pontos. E hoje a gente vai falar um pouquinho da área do triângulo, tá? Então a gente tem aqui, ó, se o ponto A, B e C são vértices de um triângulo, para calcular a área do triângulo, utilizamos a determinante. Devemos fazer o seguinte: calcular as seguintes determinantes a partir das coordenadas do vértice. Então, mais uma vez aí, a gente vai precisar do quê? Da regrinha de Sarros. Então, olha só, a gente bota aqui, ó, os elementos do ponto A, XA, YA, os elementos do ponto B, XB, YB, e os elementos do ponto C, XC e YC, tá? Então a gente coloca esses elementos e depois a gente tem o quê? Uma coluna unitária, né? Pela regrinha de Sarros, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai repetir essas duas colunas aqui, tá? E depois que a gente acha o determinante, a gente vai fazer o quê? A área do triângulo é a metade do módulo desse determinante. Então a gente vai pegar o valor do determinante e vai dividir por 2 para encontrar a área do triângulo, beleza? Então vamos ver aí, ó, como é que funciona. Então na figura aí, ó, a gente tem os pontos A, B e C não alinhados. Toda vez que a gente tem 3 pontos não alinhados, eles formam o quê? Um triângulo, né? A gente viu lá na definição, lá quando a gente tem os pontos alinhados, a determinante é igual a zero. Quando a determinante é diferente de zero, os pontos não estão alinhados e formam sempre um triângulo. Então, os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. Como podemos calcular a área desse triângulo? A partir das coordenadas do vértice. Então, olha aí, ó. Primeira coisa, a gente vai pegar as coordenadas do vértice e vai alinhar aí, ó, tá? Voltando aqui, ó. Quem é o ponto A? O ponto A é esse aqui, ó. O x vale 2 e o y vale 1. Então, aqui, ó. O x vale 2 e o y vale 1. Ponto B. Ponto B é esse aqui, ó. O x vale 6 e o y vale 3. Olha aí, ó. O x vale 6 e o y vale 3. O ponto C, galera, esse aqui, ó. O x vale, ó, 4 e o y 5. X vale 4 e y 5. A próxima fileira é o quê? Unitária. Então a gente repete as duas primeiras fileiras e aplica o quê? A regrinha de
sarros. Então, olha aqui, ó, fazendo ó, passo a passo, galera. 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6. Como aqui, ó, é a fileira, é a diagonal primária, vai ser o que? Positivo, tá? Aí, ó, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Diagonal primária, sinal positivo acompanha. Aqui, ó, 1 vezes 6, 6. 6 vezes 5, 30. Então, ó, diagonal primária, sinal positivo. Agora vamos para a diagonal secundária. Olha aí, ó. 1 vez o 3, 3. 3 vezes 4, 12. Como a diagonal é secundária, o sinal vai ser o quê? Negativo. Menos 12. Sinal negativo acompanha. Próxima. Olha aí, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Sinal negativo, por se tratar da diagonal secundária, tá? E a última aí, ó. A gente tem 1 vezes 6, 6. 6 vezes 1, 6. Diagonal secundária, sinal de menos na frente. Agora a gente calculando isso aqui, ó. Como é que vai ficar? Olha aqui, ó. Menos 6 eu vou anular com o mais 6. Então aqui eu vou ter menos 22 mais 34. Né? Então aqui, ó. A gente ainda consegue fazer mais anulações aqui, né? Resolvendo isso aí, ó. A gente vai ter a determinante igual a 12. Beleza? Na verdade aqui eu somei tudo, né? 30 mais 4 é 34, mais 6, 40. E aqui, ó, menos 12, menos 10, 22, menos 6, menos 28. Menos 28 mais 40, 12. Então, a determinante aqui, ó, vai ser igual a 12. E agora, acaba aí para me encontrar a área? Achei a determinante. Caso eu ache um valor negativo, galera, como que eu vou proceder? Eu vou proceder de forma que distância a gente trabalha com módulo. Módulo, sempre a gente trabalha com valores positivos. Então, vai ser o módulo da determinante, tá? Então, se a determinante deu 12, vai ficar 12 dividido para 2, que vai ser igual a 6. Então, a área desse meu triângulo aí, ó, no plano cartesiano, vale 6. Beleza? Antes da gente entrar nos exercícios, vamos lá ver se ficou alguma dúvida aí relacionado a isso, tá? Vamos lá. A Bia perguntou para mim, ó, o valor de x e y sempre vai ser dado na questão? Sim, sim. O ponto a gente precisa conhecer os pontos. Ou a gente vai encontrar os valores ele vai dar uns valores de outros pontos e a gente vai ver exemplos aí nas questões, tá, Bia? Tem questões que no valor de x ele fala que vale a, né? E ele te dá o valor de y. Aí pela determinante você vai ter que encontrar o valor do ponto de x referente ao ponto A. A gente vai ver com calma aí mais pra frente, tá? Falando assim, sem demonstrar, fica mais complicado, mas eu entendi sua pergunta e a gente vai ver numa questão mais pra frente, hoje mesmo, tá? Galera, ficou alguma dúvida aí relacionado ao cálculo da área? Ou ficou tranquilo? Me dê um feedback aí, me dê uma resposta. Tranquilo? Tranquilo? Show de bola. Então, ó, tentei fazer passo a passo ali pra gente pegar certinho aí como é que funciona, tá? Show, show. Então vamos continuar, galera. Então a gente vai para uma questão aí que está na apostila de vocês, ó. É uma questão da EA de 2012, tá? Ela está na página 241. Ela vai dizendo assim pra gente, ó. Se os pontos...
Vamos lá, se os pontos, ele dá os pontos, olha aqui, ó, Bia, o que você perguntou agora, ele não deu o valor do ponto quem? Do y, né? Ele falou que o y vai valer o quê? Menos a, nesse ponto aqui, tá? Só que ele diz que esses pontos aqui estão alinhados. Se os pontos estão alinhados, o valor da minha determinante vai ser o quê? 0. Lembra lá, alinhamento de pontos, foi o primeiro tópico que a gente viu hoje. Então a gente sabe que a determinante desse cálculo aqui, ó, vai ser igual a 0, tá? Então olha aqui, ó. Primeiro a gente monta a nossa matriz, tá? Nesse primeiro ponto aqui, ó, o x vale 1 e o y vale menos a. No segundo ponto, o x vale 2 e o y 3. No próximo ponto, ó, o x vale menos 1 e o y vale menos 3. Completo aqui, ó, com a coluna unitária. Repito as duas primeiras colunas, tá? Repetir as duas. E agora eu vou aplicar a regrinha de Sarros, tá? Então, olha aqui, ó, aplicando a regrinha de Sarros aqui, ó, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 1, 3. Essa soma desses valores aqui, ó, vai multiplicar pelo sinal de mais, porque a coluna, o quê? A diagonal primária, sempre vai ser positiva. Depois a gente tem aqui, ó, menos a vezes 1, menos a. Menos a vezes menos 1, fica positivo, né? Fica mais a. E por fim, a gente tem aqui, ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 3, menos 6. A soma desses valores aqui a gente vai multiplicar pelo sinal de mais. Agora vamos para a diagonal secundária. Olha aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 3, menos 3. Beleza? Menos a vezes 2, eu tenho menos 2a vezes 1, menos 2a. Como é a coluna secundária, eu vou multiplicar pelo sinalzinho de menos, tá? Então isso aqui, ó, antes da gente multiplicar pelo sinalzinho de menos, como é que vai ficar aqui dentro? Vai ficar menos 6, menos 2a. Sinal de menos na frente, ele inverte os valores. Então a gente vai ter mais 2a e mais 6. Aqui, ó, vai ficar o que aqui dentro? 3 menos 6, menos 3. Sinal de mais, ele mantém os valores. Então vai ficar menos 3 mais a. Então a gente tem aqui, ó, 2a mais a, 3a. 6 menos 3, eu vou ter 3. O 3 eu vou passar para o outro lado, então ele inverte o sinal, vai para o outro lado, menos 3. Tá? O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Menos 3 dividido por 3, eu vou ter igual a menos 1. Então, ó, o resultado do valor de A vai ser o quê? Menos 1. Então, se é menos 1, a minha resposta certa é a letra B. B de bucéfalo, galera. Lembrando aí, ó, que eu igualei o valor da minha determinante a 0 porque esses pontos estão alinhados. Toda vez que os meus pontos estão alinhados, o valor da minha determinante vai ser igual a 0. Beleza? Então vamos lá, para as dúvidas. E aí, galera, dúvidas? Falem comigo. Tranquilo? Dúvidas? Tudo tranquilo? Beleza. Show de bola, Bia. Bia, viu como que eu acho que essa questão respondeu a dúvida que você estava antes, né? Ela não deu o valor de y de um ponto. Por que a determinante é igual a 0, Felipe? Então, acho que você entrou depois da aula. Lá no início, vou voltar lá. Aqui, Felipe. Eu falei um pouco das condições de alinhamento dos pontos. Então, olha aqui, ó. Voltando um pouquinho aí. Aqui, ó. Alinhamento de 3 pontos, Felipe. Então, olha aí, ó. Por definição, quando os pontos estão
alinhados e são colineares, ou seja, pertencem à mesma linha, a determinante sempre dá zero, tá? E quando a determinante dá diferente de zero, forma um triângulo. Lá no exercício ele já me diz que esses pontos estão o quê? Deixa eu passar aqui que fica mais fácil. Então, ó, lá no exercício ele diz que esses pontos estão o quê? Alinhados. Então, tá vendo? Então, por definição, se estão alinhados, a minha determinante vai ser igual a zero. Beleza? Vê se respondeu sua pergunta aí, Felipe. Respondeu a pergunta, Felipe? Dá um feedback aí. Tranquilo, então. Então, galera, vamos continuar aí nossas resoluções, tá? Show de bola. Tamo junto, Felipe. Questão da EA também, galera, de 2016. Vamos ver aqui como é que funciona. Então aí, ó, uma questão da EA de 2016, tá? Ela diz assim, ó, o valor de A para que os pontos, aí ele dá o ponto aí, ó, o A, o X vale menos 1 e o Y vale o quê? 3 menos A, tá? Opa. O ponto B, o X vale 3 e o Y vale A mais 1. E o ponto C, o X vale 0 e o Y vale menos 1. Então, são colineares. E é um número que real. Então, se são colineares, eles pertencem à mesma reta. Se eles pertencem à mesma reta, eles estão o quê? Alinhados. Se eles estão alinhados, então a determinante vale zero. Beleza? Então, ó, cuidado com essas definições. Uma hora ele fala que os pontos estão alinhados. Outra hora ele fala que os pontos são colineares. E esses dois adjetivos, ó, representam a mesma circunstância, né? A mesma situação, né? Significa o quê? Que a determinante deles vai valer zero. Então a gente vai fazer as substituições aí, né? A gente fazendo as substituições, opa. Então, ó, aqui eu peguei uma matriz que não vou utilizar, tá? Então aqui, ó, deixa eu apagar essa matriz aqui para ficar mais fácil. Vamos lá, galera. Então, olha aí. O x de A vale menos 1. O y de A vale 3 menos A. Beleza? O x de B vale 3. O y de B vale A mais 1. O x de C vale 0. E o y de C vale menos 1. Completo com a coluna unitária e repito as minhas duas primeiras o quê? Colunas, tá? A partir daí a gente vai calcular a nossa determinante. A gente sabe que o quê? Eles são colineares, então a minha determinante vai ser igual a 0, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai calcular a diagonal primária. Olha aqui, ó. Menos 1 vezes A mais 1, a gente vai ter menos A menos 1 vezes 1, vai continuar a mesma coisa, menos A menos 1. Aqui, ó, menos 3A vezes 1 vezes 0. Então, ó, multiplicou por 0 vai dar 0. Qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Então, aqui na minha diagonal primária vai dar 0. E aqui, ó, eu tenho 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Show? Show. Agora vamos para a diagonal secundária. Olha aqui, ó. 1 vezes A mais 1 vezes 0. Qualquer coisa vezes 0, 0. Tá? Menos 1 vezes 1,
menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Menos com menos dá mais. E aqui a gente tem, ó, menos 3A vezes 3. Então aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos A, menos 3 vezes 1, permanece a mesma coisa. 1 é elemento neutro na multiplicação, tá? Então a gente vai estar aqui, ó, A mais 1 mais 9 menos 3A. Tudo isso com o sinal de quem? De menos na frente. Então toda vez que a gente está com o sinal de menos na frente do parênteses, a gente inverte os sinais de quem vem depois. Então olha aqui, ó, vamos resolver isso aqui. Então a gente vai ter aqui, ó, 0 mais 1, 1. 1 mais 9, 10. 10 menos 3A. O sinal de menos inverte os sinais. Então vai ficar menos 10 mais 3A. Tá? Vamos ver o outro lado aqui, ó. Menos A, menos 1, mais 0, menos 3. Então aqui, ó, menos 1, menos 3 vai dar menos 4. O menos A continua menos A. O sinal de mais na frente do parênteses mantém os sinais de quem está dentro, né? Então a gente vai ter aqui, ó, 3A menos A, 2A. Menos 10 menos 4, a gente tem menos 14. O menos 14 a gente vai passar para o outro lado, ele vai mudar o sinal, vai para mais 14. O 2 está multiplicando, passou dividindo. 14 dividido por 2, 7. Então, olha aí, ó. Vamos analisar nossas opções de pergunta, de respostas aí. É compreendido entre 2 e 5? O 7 está entre 2 e 5? Não, a letra D já está descartada. É positivo e par? É positivo, mas não é par, ele é ímpar, o 7 é ímpar. É menor que 1? Não, o 7 é maior que 1. O 7 é primo? É primo. Então, a opção correta aí, ó, letra A, tá? Tranquilo? Então, vamos lá para as perguntas. Opa! E aí, galera, falem comigo agora. Tranquilo, beleza? Bia falou que tá tranquilo, então show de bola, Bia. Galera, tranquilo, beleza? Não tranquilo? Fala comigo. Dúvidas? Perguntem. Não entendeu de onde saiu o 9 menos 3A? Show! Show, José. Vamos lá, então. Rian, tranquilo? Beleza. 9 menos 3A. O 9 menos 3A ele saiu, ó, dessa diagonal secundária, tá? Essa diagonal secundária aqui, ó, José, a gente multiplica tudo isso aqui, ó, tudo isso, tá? Acompanha aí na setinha. Vou voltar aqui. Deixa eu ver se eu pego uma canetinha aqui, ó. Vou pegar uma caneta. Tá vendo aqui, ó? Acompanha aqui, ó, essa diagonal secundária aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente multiplica essa diagonal secundária aqui, a gente tem, ó, 3 menos A vezes 3. Então aqui, ó, 3 vezes 3 vai dar 9. 3 vezes menos A, eu vou ter menos 3A, tá? O 1, como é elemento neutro na multiplicação, vai permanecer a mesma coisa, não vai mudar em nada, tá? De repente, ó, daqui fica até mais fácil, ó, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos A, menos 3A. Vê se eu respondi a sua pergunta aí, José. Vou lá pro chat para... Show! Beleza. Tamo junto, José. Galera, posso continuar? Tranquilo? Beleza? Foi? Então vamos que vamos. Então, continuando aí, a gente vai para a próxima questão.
Essa é uma questão, galera, da EA de 2016, tá bom? A gente vai falar agora em quadrilátero. Ué, professor, a gente está aprendendo a área do triângulo, a gente vai ver o quadrilátero? Caramba, e agora? Calma, vamos ver como é que funciona. O quadrilátero ABCD tem seus vértices localizados no plano cartesiano, ortogonal nos pontos A, aí ele dá o ponto de A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, ele dá todos os pontos aí. A área desse quadrilátero em unidades de área é igual a... Primeiro, galera, deixa eu pegar aqui uma caneta. Então, olha só, todo quadrilátero que a gente tem um quadrilátero, né? Vou desenhar aqui um quadrilátero qualquer. Todo quadrilátero a gente consegue transformar ele em dois triângulos, né? Se eu ligar esse vértice até esse vértice aqui, ó, a gente consegue transformar esse quadrilátero em dois triângulos. A partir desse conceito que a gente vai calcular aí a área desse quadrilátero. A gente vai dividir esse quadrilátero em dois triângulos, tá? Só apagar aqui agora. Então, olha aí. Então, vamos ver como que a gente vai fazer. Então, ó, a gente vai dividir o quadrilátero, pode ser dividido em dois triângulos, né? Então, os triângulos aí que a gente dividiu primeiro o triângulo ABC, né? A gente pegou os pontos ABC, então aqui, ó, ABC. Então, ó, X de A, 1, Y de A, 1, tá aqui. Aqui, ó, X de B, 2, tá aqui. Y de B, 3, tá aqui. X de C, 2, tá aqui. X de Y de C, menos 2, tá aqui. Aqui, ó, eu resolvi direto, galera, tá? Por falta de espaço no slide aí, ó, botei resolução direto, tá? Então, resolvendo essa determinante aqui, a gente vai utilizar aquela regrinha de Sarros, tá? A gente vai repetir as duas primeiras colunas aqui e vai calcular a determinante. A gente vai encontrar a determinante igual a menos 5. Lembra que a gente vai pegar o módulo da determinante pela regrinha de Sarros? O módulo da determinante dividido por 2? Então, aqui, ó, o módulo de menos 5 vai ser 5 positivo. Então, a determinante aqui, ó, vai ficar 5 dividido por 2. A área do meu primeiro triângulo vai ser 5 dividido por 2. Opa! Então, a área do meu primeiro determinante aí, ó, que formou um triângulo, vai ser 5 dividido por 2. Beleza? Agora eu vou calcular o segundo triângulo, tá? Segundo triângulo aí, ó, o X vale 1, vai ser o triângulo, aqui, ó, ACD, né? Então, olha aqui, ó, o X vale 1 e o Y vale 1, X1, Y1. Vai ser o triângulo ACD. Então, aqui, ó, o ponto B eu não vou utilizar, eu vou utilizar o ponto C. Então, aqui, ó, o C vai ser 2 e menos 2. Então, vai ficar aqui, ó, 2 e menos 2. E o ponto D vai ficar o quê? 0 e menos 1. 0 e menos 1. Calculando essa determinante aqui também, a gente vai encontrar o quê? Menos 5. Né? Pela definição de área de triângulo, o módulo do determinante dividido por 2. Se é menos 5, o módulo sempre vai ser o valor positivo, vai ser 5 dividido por 2, tá? Então, a gente vai ter que a área do triângulo 1 vai ser igual à área do triângulo 2. Beleza? Somando essas duas áreas aí, o que a gente tem aqui, ó? Soma de frações com denominadores iguais.
repete o de baixo e soma o de cima. 5 mais 5, 10. Vou repetir o de baixo. 10 dividido para 2. Tá aqui, ó. 5 mais 5, 10. E vou repetir o de baixo. O de baixo vai ser o quê? 2. 10 dividido para 2, 5. Então a área aí, ó, do meu quadrilátero vai ser igual a 5 unidades. Opção correta aí, ó, letra B. Beleza? Então vamos lá para as dúvidas. Então vamos lá, galera. Falem comigo, dúvidas? Gabriel Reis. Alguém ficou com dúvida nessa daí? Não? Marcos ficou com dúvida. Eles utilizam mais formas? Eles utilizam outras formas, galera. Mas muito raro, muito raro. As mais utilizadas são os quadriláteros e os triângulos, tá? Até por causa da propriedade do quadrilátero, que eu consigo transformar ele em 2 triângulos. Professor, você vai mandar os slides depois? Vou mandar os slides depois. Pode ficar tranquilo, Felipe. Não entendi como ficou dividido os triângulos. Ok, vamos lá. Então vamos voltar lá, Bia. Então olha aqui, ó. A gente tem um quadrilátero, tá? Então vamos... Então a gente tem um quadrilátero, Bia, acompanha comigo. Vou tentar desenhar um quadrilátero aqui. Então a gente tem um quadrilátero, tá? Vou dizer que esse aqui é o ponto A. Esse aqui é o ponto B. Tá? Esse é o ponto C. E esse é o meu ponto D. Tá? Se eu dividir aqui, ó, em 2 triângulos, Bia, presta atenção. Esse meu primeiro triângulo aqui, ó, quais vão ser as vértices dele? A, B, C, tá? Então, para mim calcular a área desse triângulo aqui, eu vou usar as determinantes referentes ao ponto A, né? Para mim calcular a matriz lá, determinante, eu vou usar o quê? O x de A e o y de A, o x de B e y de B, e o x de C e y de C. Vamos ver se foi isso que a gente fez? Foi, a gente pegou o ponto A, B, C. Depois a gente fez o outro triângulo. Quem seria o outro triângulo? Aqui, ó. Esse aqui, ó. O ACD. Tá? Então a gente vai usar os elementos de x de A e y de A, x de C e y de C, x de D e y de D. A gente dividiu esse quadrilátero em 2 triângulos e a partir daí a gente somou essas duas áreas aqui e encontrou o valor da área total desse quadrilátero. Beleza? Vamos ver se eu te respondi, Bia. Foi, Bia? Beleza. Galera, mais alguém? Tranquilo? Podemos prosseguir? Show. Então vamos continuar a nossa caminhada aí. Então vamos lá, galera. Próxima questão. Calcule a área do triângulo, né? De vértices A, B e C. Então ele quer saber a área desse triângulo, tá? Então para a gente calcular a área do triângulo, a gente vai precisar do quê? Da matriz. Então vamos lá. Então olha aí, ó. X de A, X de B. Vamos lá. Aliás, x de A, y de A. Então a gente tem, ó, 0 e 4. Aliás, 4 e 0, perdão. 4 e 0. A gente tem o ponto B, 0 e 0. 0 e 0. Deixa eu pegar uma canetinha aqui que fica melhor.
e a gente tem o ponto C, 0 e 6, 0 e 6, tá? Então, a gente tem aqui os pontos. Repetimos a primeira coluna. Repetimos a primeira coluna aí, galera. E a partir daí a gente vai aplicar o quê? A regrinha de sarros, né? Então a gente vai ter aqui, ó. Vamos tentar fazer isso aqui juntos. Primeira coluna principal. 4 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Qualquer coisa multiplicada por 0 vai dar 0. Tá? E essa coluna principal, os valores vão ser primária, né? Os valores vão ser positivos. Tá? Então aqui, ó. 0 vezes 1 vezes 0 vai dar 0 também. Aqui, ó. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 6 vai dar 0 também. Então deu tudo 0 aqui. Deu tudo 0. Agora a gente vai aqui, ó, para a secundária. Aqui, ó, 1 vezes 0 vezes 0 vai dar 0 também. Aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Só com uma coluna secundária, o sinal de menos vem na frente. Vai ficar menos 24. Beleza? Então essa aqui, ó, é a coluna que a gente calculou. E a próxima aqui, ó, 1 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Então vai dar 0 também. Então, ó, só o que sobrou aqui foi quem? O menos 24. Então, a determinante vai ser menos 24. Área, a gente vai jogar na fórmula, né? A área é o quê? A determinante dividido por 2, o módulo da determinante. Se a determinante deu menos 24, o módulo dela vai dar 24 positivo. A gente vai ter 24 dividido por 2. Resultado disso aí, a gente vai ter lá embaixo, ó, 12. Então, opção correta aí, letra B. A área desse triângulo com essas vértices vai ser igual a 12. Beleza? Então, vamos ver se tem dúvidas aí. E aí, dúvidas, galera? A Bia falou que não apareceu o slide. Conseguiu ver o slide, Bia? Conseguiu? Tá. O Felipe está perguntando por que a determinante sempre fica positiva. Galera, porque pela definição, vamos ver lá, a gente trabalha com o módulo, tá? O módulo... Vamos ver aqui, ó. Definição de área. Aqui, Felipe, a definição de área. A definição de área a gente trabalha com módulo, tá? O módulo sempre é positivo, tá? Toda vez que a gente trabalha com comprimento de medida ou área, a gente trabalha com valores positivos. Por quê? A gente não consegue imaginar uma casa com uma área negativa. Não existe, né? A gente não consegue, a gente trabalha sempre com medidas o quê? Positivo. E aí a gente está trabalhando uma figura geométrica, tá? Imagina uma figura geométrica que ocupa menos 10 metros de área. Como que a gente consegue contextualizar isso? A gente não consegue. Então, toda vez que a gente contextualiza unidade de comprimento e unidade de área, a gente sempre trabalha com valores de módulo, tá? Para esses valores serem o quê? Positivos, tá? Então, essas duas barrinhas aqui, ó, representam módulos. Beleza? Vê se eu respondi a sua pergunta, Felipe. Me dá um feedback. Sim, beleza, Felipe. Galera, tranquilo até aí? Podemos prosseguir, caminhar juntos? Tranquilo, José? Beleza.
Show, Rian. Então vamos lá. Vamos para a nossa próxima questão. Então a gente parou, foi nessa, né? Então vamos ver aí na nossa próxima questão. Nossa próxima questão diz assim, galera, os pontos 0 e 8. Então aqui a gente tem um ponto, que o endereço desse ponto é 0 e 8. Depois a gente tem outro ponto, que o endereço é 3 e 1. E o terceiro ponto, o endereço é 1 e y. Do plano são colineares. Então esses pontos aqui são colineares, tá? Se eles são colineares, significam que eles pertencem às mesmas linhas ou à mesma reta. Então, se eles pertencem à mesma reta, eles estão alinhados. Se eles estão alinhados, pela nossa definição, a determinante é igual a 0. Beleza? Então, olha aí, ó, ele quer saber o valor de y nessas condições. Então, primeiro a gente vai montar a nossa matriz aí, né? Então, a gente monta a nossa matriz aqui, ó. Primeiro ponto, o x vale 0 e o y vale 8. 0 e 8. Deixa eu pegar uma caneta. 0 e 8. Segundo ponto, o x vale 3 e o y vale 1. Então aí, ó, x3 e y1. E o terceiro ponto, o x vale 1 e o y vale y. Então, x vale 1 e y vale y. Então, aqui a gente tem aqui, ó, a terceira coluna é a nossa coluna unitária e a gente repete as duas primeiras colunas. A partir daí a gente vai aplicar a nossa regrinha de sarros, tá? Primeiro, vamos lá para as colunas, para as diagonais primárias. Aqui, ó, 0 vezes 1 vezes 1. Então, tem o 0 na multiplicação, o resultado vai dar 0, tá? Aqui, ó, 1 vezes 1, 1 vezes 8, vai dar 8. Então, como é a nossa diagonal, deixa eu apagar isso aqui do meio. Então, ó, então aqui, como é a nossa diagonal primária, o resultado vai dar positivo, tá? Aqui, ó, 1 vezes 3, 3. 3 vezes y, 3y. Então, a gente tem o valor dessa diagonal aqui. Agora, vamos para a diagonal secundária. Aqui, ó, os resultados vai multiplicar pelo sinal de menos, né? Aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Y vezes 1, y. Y vezes 0, 0. Aqui, ó, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 8, 24. Então, a gente tem aqui. Então, fazendo essas somas aqui, a gente vai ter 3y mais 8, 3y mais 8. E aqui, ó, 1 mais 24 vai dar 25. Sinalzinho de menos na frente vai dar menos 25. Então, a gente tem aqui, ó, 3y, 8 menos 25, menos 17. Então, ó, o menos 17 passa para o outro lado o sinal positivo, mais 17. O 3 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, o y vai ser o quê? 17 dividido para 3. Opção correta aí, letra C. Tranquilo? Vamos para as perguntas. E aí, galera, tranquilo? Show! Beleza, então. Todo mundo tranquilo nela, galera? Dá um feedback aí. José tranquilo, Bia tranquilo, Rian tranquilo. Geral tranquilo? Então vamos dar nosso segmento aí, tá? Próxima questão.
Aliás, galera, essa foi acho que a nossa última questão, tá? A gente finalizou aí com essa questãozinha. Então, vamos lá pro chat. Aqui, ó, o Felipe me perguntou se é necessário esse menos. Olha só, esse menos significa que essa coluna aí que a gente multiplicou é secundária. Vamos voltar lá. Aqui, Felipe, esse menos na frente aqui, ó, significa que esses elementos aqui, ó, são da coluna secundária, né, que são dessa coluna aqui, tá? Toda vez que a gente tem os elementos dessa coluna secundária, a gente coloca o menos na frente. Ou a gente pode fazer direto, né? Colocar aqui, ó, menos 1, menos 0, menos 24, tanto faz, tá? Esses resultados aqui, ó, vão sempre multiplicar pelo sinal negativo, por ser a coluna secundária, tá? A forma como você expressa isso fica a seu critério. Você pode expressar o resultado final dos valores ou pode expressar individualmente cada valor com sinal negativo, tá? Isso aí é indiferente, beleza? Show? Galera, ficou alguma dúvida aí relacionado ao nosso conteúdo de hoje? Se vai ter outra lista de exercício, eu vou fazer uma lista de exercício, galera. Vou deixar uma listinha de exercício para vocês. Não sei se essa semana, mas talvez na próxima, tá? Eu consiga fazer uma lista de exercício para vocês aí, beleza? Só que antes de eu fazer uma lista de exercício de geometria analítica, eu vou fazer uma de geometria espacial, tá? Mas os slides vão ficar aí para vocês já fazerem as atividades aí. Qualquer dúvida, pergunta lá no Classroom. Se eu vou... Ó, o Felipe me perguntou se eu vou postar os slides ainda hoje. Galera, eu tô saindo daqui do instituto e de repente amanhã eu tô postando esse... Hoje vai ficar um pouquinho corrido para mim chegar em casa e ainda postar esses slides, tá? Mas até amanhã eu tô postando esses slides aí para vocês, tá? Galera, ficou alguma dúvida em relação ao nosso conteúdo de hoje? Ficou tranquilo? Ficou tranquilo, Marcos? Beleza. Tranquilo, Bia? Show. Tranquilão? Então, galera, estamos encerrando por aqui hoje. Espero que vocês fiquem com Deus, espero que vocês se cuidem aí, tá? E qualquer dúvida, podem perguntar lá pelo Classroom, que a gente vai tirando a dúvida de vocês aí. Falou, galera? Então, beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Fica com Deus.